vamos lá, pessoal, ó. Botei aí algumas coisas para vocês, tá? O adjunto adverbial, né? Ele pode ser constituído por uma oração inteira, como no caso aí que segue. A gente está falando das orações subordinadas adverbiais. Observe aí, ó, o exemplo que tá. Todos chegaram quando a cerimônia estava começando. Eu dividi, né, as minhas orações, que nós temos ali duas orações. A primeira oração é a minha oração principal, tá? E a minha segunda oração é uma oração subordinada adverbial, tá? Na segunda ali, a oração 2, ela encaixa-se como adjunto adnominal do verbo chegaram, tá? Eles chegaram quando a cerimônia estava começando. Essa oração, ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Por quê? Esse quando dá a ideia de tempo, tá? Ela é adverbial porque o termo aí da segunda oração está desempenhando uma função ali de adjunto adverbial. Esse quando aí, ele é um adjunto adverbial, tá? É uma conjunção aí, né? Coordenada temporal, tá bom? Então, nesse caso, como eu tenho duas orações e ela está na função de adjunto adverbial em relação ao termo do verbo da primeira oração, então logo eu tenho uma oração subordinada adverbial, no caso aí temporal, por conta, né, do adjunto adverbial de tempo, tá bom? Vamos lá. Classificação das orações subordinadas adverbiais. A primeira é a oração subordinada adverbial causal, que indica a causa provocadora do processo expresso pelo verbo da oração principal. Exemplo: a sessão foi suspensa porque faltou energia elétrica. A minha oração principal é: a sessão foi suspensa. Show. E porque faltou energia elétrica é minha segunda oração, que nesse caso foi a causa, né, da sessão ali ter sido suspensa. Então, esse porquê, tá, é a minha conjunção causal. Nesse caso, eu tenho, então, automaticamente, uma oração subordinada adverbial causal, que foi a causa da sessão ali ter sido suspensa, tá bom? Aqui não. Oração subordinada adverbial consecutiva, ou seja, indica uma consequência decorrente do processo expresso pelo verbo da oração principal. Como a gente falou, né? Tudo está voltado à oração principal. Exemplo: falaram tão mal do filme que ele nem entrou em cartaz. Então, olha a consequência aí ocorrida pela oração principal, ó. A primeira oração principal, né? Falaram tão mal do filme. A segunda, que é a minha oração subordinada adverbial, que ele nem entrou em cartaz. Foi a consequência de terem falado tão mal do filme que ele acabou não entrando em cartaz. Então, a consequência aí foi justamente essa. E olha aí a conjunção que, tá? Precedida ali, né? Da outra conjunção tão. Tão que, né? Que a gente viu no livro aí, né? A da locução conjuntiva, né? Tão que, tanto que, tal que. Então, essas locuções conjuntivas que dão ideia de consequência, nós temos aí, chamamos de oração subordinada adverbial consecutiva. As condicionais.
são aquelas que manifestam uma condição sob a qual se efetua ali o processo expresso pelo verbo da oração principal. Por exemplo, deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, caso você não me encontre em casa, deixe um recado. É uma condição, né, expressa ali, né, da oração principal. Você só vai deixar o recado se você não me encontrar em casa. Então, é uma condição, tá? E nós temos ali as principais conjunções. Se, caso, desde que, contanto que, sem que, no sentido ali de senão, se não me encontrar em casa, deixa um recado. Entendeu? Deu aí a ideia, né, de condição, tá? Próxima aí, a concessiva. Eu só tô passando a apanhado geral de tudo aquilo que a gente já viu, tá bom? Oração subordinada adverbial concessiva. Foi aquela que a gente viu, né, na aula passada, que admite ali uma condição contrária, né, ao fato expresso ali da oração principal. Por exemplo, ó, veremos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Vencemos o inimigo, embora ele fosse mais forte. Então, ó, houve uma situação contrária ao que foi dito ali na primeira oração. Se ele era uma pessoa forte, se o inimigo era forte, então era para o inimigo ganhar. Só que não, ocorreu o contrário. Eles venceram o inimigo. Entendeu? Então, por isso que existe ali uma oração subordinada adverbial concessiva, porque ela estabeleceu, né, uma ideia contrária ao fato expresso ali na oração principal, tá bom? E temos ali as conjunções e locuções conjuntivas, né, que dão ideia ali de concessão, ó. Embora, ainda que, se bem que, conquanto, mesmo que, tá? A gente pode usar o que também, né, dando ideia ali de concessão, tá? Então, é basicamente essas daí. Conformativa, né? Ela estabelece ali uma ideia de conformidade ou adequação, né, com o processo expresso pelo verbo da oração principal. Então, vamos lá, ó. Tudo ocorreu como estava previsto, tá? A oração principal é o tudo ocorreu, né? A conformativa, ela dá essa ideia de conformidade, né, como a gente viu, de concordância, né, em relação ao assunto, né, da primeira oração, da oração principal. Então, tudo ocorreu como estava previsto. Então, foi tudo ali conforme, né, estava previsto. Aconteceu, né, dessa maneira. Então, nós podemos usar algumas conjunções e locuções conjuntivas. Aliás, nessa situação, a gente só utiliza as conjunções, não tem locução, tá bom? Que são elas: conforme, como, segundo, tá? E consoante, que são as que a gente mais utiliza aí, tá bom? As orações subordinadas adverbiais comparativas, da ideia ali de comparação com o processo expresso ali pelo verbo da oração principal. Ou seja, ele pode tanto manifestar uma situação de igualdade, né, de inferioridade ou superioridade entre os dois termos ali comparados. Então, ó, recebeu a todos como um anfitrião, tá? Ela está comparando, né, uma oração ali, uma situação a outra, tá? Tão como o anfitrião recebeu a todos, assim como ele também recebeu o anfitrião. Então, houve ali igualdade, né, de recebimento, tá? Ele recebeu a todos, assim como recebeu o anfitrião, tá? Então, a comparativa dá essa ideia de igualdade
inferioridade ou superioridade. E as conjunções e locuções conjuntivas, né, comparativas são essas aí que a gente vê, né? Como, que, do que, tanto, quanto, tanto, como, entendeu? Então a gente pode usar essas expressões aí também. As orações subordinadas adverbiais finais, elas indicam ali finalidade, conclusão, né, para a qual se destina o processo do verbo da oração principal. Por exemplo, os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras, a fim de que também poderia, né, tirar a locução conjuntiva para que e colocar ali a fim de que, tá? Que dá a ideia ali também de finalidade. Eles usaram as armas com a finalidade, né, de não invadirem as suas terras, tá? Foi com essa finalidade que eles usaram as armas, tá bom? E a gente pode substituir, né, as locuções ou conjunções aí, né, por outras. Para que, a fim de que. O que também a gente pode usar porque, quando ele for igual ao para que, né, de maneira que, de modo que, a gente pode usar também essas locuções conjuntivas. As orações subordinadas adverbiais temporais foram a que a gente viu logo no início, né? Que dá a ideia de tempo, tá? Ocorrido ali pelo processo expresso, né? Pelo verbo da oração principal. Tudo que foi indicando tempo, né? Em relação à oração principal, nós teremos aí uma oração subordinada adverbial temporal. Por exemplo, todos fugiram para o abrigo quando soava o alarme. Por exemplo, eu posso usar também ali logo do quando, né? Depois, né, que soou o alarme. Todos fugiram para o abrigo depois que o alarme soou, por exemplo, né? Então, depois, quando, enquanto, logo que, desde que, antes que o dia amanhecesse, né? Todos fugiram para o abrigo. Então, eu poderia utilizar nesse sentido, tá? Que dá a ideia também de tempo. Logo, nós temos uma oração subordinada adverbial temporal. A proporcional, a gente viu também a proporcional, né? Na aula anterior, né? Que ela estabelece ali uma relação de proporcionalidade, ou seja, né, uma circunstância de proporção, né, em relação ao processo expresso pelo verbo da oração principal. Por exemplo, aumente a tensão à medida que a proporção que a esquadra se aproxima, tá? Então, né, quando a ideia de proporção, de tamanho, né, de aumento ou também, né, de diminuição também, a gente tem aí uma oração subordinada adverbial proporcional. E a gente utiliza as locuções conjuntivas, né, que são as mais utilizadas, são essas aí, ó. À medida que, a proporção que, quanto mais, menos, tá? São somente aí locuções conjuntivas nesse caso. Deixa eu ver. Não precisa falar disso. Ah, sim. É só para relembrar, né? Que eu falei com vocês que a oração subordinada adverbial, ela não necessariamente fica só no final. Ela tem ali a liberdade, tá? De se colocar, de se locomover, né? Nas orações. Ela pode tanto iniciar a oração, ela pode também ficar no meio da oração, tá? Eu tô falando da oração subordinada adverbial. Ela pode ficar no meio e também
né, no final, como a gente viu aí mais, né, ela pode ficar também no final, tá bom? Então ela pode aí se locomover para todos os cantos. Agora, as orações subordinadas, substantivas e adjetivas, não, elas só ficam no final, tá? A única que tem liberdade de se locomover é a oração subordinada adverbial, tá bom? Bom, para casa, vocês irão fazer as páginas 88, 89 e só. 88 e 89 para casa. Deixa eu só anotar aqui também para não me perder. 88 e 89 para casa. Quanto ao trabalho de português, vocês irão fazer as páginas 95 a 98, tá? 95 a 98. São as páginas de atividades que valerão ponto de trabalho de vocês, tá? Essas atividades dessas páginas 95 a 98, vocês irão me entregar, mandar foto, tá? Pro meu WhatsApp até o dia 20 de julho, tá? Serão entregues aí até o dia 20 de julho. Essas páginas 95 a 98, tá bom? Beijos, qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp e na nossa aula online eu tiro as dúvidas de vocês.